Amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó quão bom invocar o teu nome. Senhor, o Senhor se faz presente, Senhor. Toda vez que nós invocamos o teu nome, ó Senhor Jesus, o Senhor se faz presente no meio de nós. Senhor Jesus, precisamos de ti, Senhor. Precisamos que o Senhor nos conduza nesta reunião. Precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento, porque só assim iremos compreender a palavra. Senhor Jesus, só assim, Senhor, iremos absorvê-la como espírito e vida para dentro de nós. Só assim seremos edificadas. Senhor, abençoa, Senhor, a irmã Jússi. Senhor Jesus, que o Senhor possa usá-la grandemente, Senhor. Que ela possa se tornar um canal, Senhor Jesus, para a tua voz, para tu falar, Senhor, para tu nos edificar, Senhor. Abençoa cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa penetrar em seus corações, Senhor, e abrir, Senhor, o entendimento para que possa receber essa palavra, Senhor, e possa te ver, Senhor, possa tocar em ti, Senhor. Que os teus olhos, Senhor, estejam sobre todos que estiverem vendo esta reunião, ouvindo esta reunião. Abençoa-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, amadas. Estamos começando o nosso terceiro ciclo, né, da reunião das amigas irmãs. E o tema da reunião de hoje é o olhar do Senhor. Eu vim receber luz desse tema durante essa semana, logo no início, né, no final da semana passada. Eu estava fazendo a leitura, né, lendo algumas coisas, e aí eu li Crônicas, e fiquei encucada com esse versículo, né, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9a. Fala assim, eu vou ler na Bíblia King James, versão 1611, versão original. Fala assim, só a parte A. As irmãs, dão um legal aí, meu áudio tá bom? Meu áudio tá bom? Pronto. Amém. Fala assim, porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Eu fiquei encantada com esse versículo, pelo menos com essa parte A, né? Eu fiquei, como assim o Senhor, para se mostrar forte? Como é isso, Senhor? Para se mostrar forte diante daqueles cujos corações são perfeitos diante de ti? E aí eu tive aquele sentimento de percorrer mais, né? Buscar mais, me aprofundar, para entender um pouco mais desse versículo. E assim surgiu o tema dessa reunião, né? Nós sabemos que os olhos do Senhor é o espelho da alma. Essa frase, né? Os olhos do Senhor é o espelho da alma. Você olha, isso é uma coisa extraordinária que o ser humano tem. Você olha no olho da pessoa e ela reflete, ela não tem como esconder. É 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, parte A. Você olha nos olhos da pessoa, a pessoa ela pode estar sorrindo como for. Se no seu interior essa pessoa estiver triste, os olhos dela vai refletir o que está no seu interior. Não tem como você mentir com os olhos. Você mente com a boca, você mente com falar. Mas com os olhos, você não consegue mentir. Então, por isso, os olhos são o espelho da alma. É através dos olhos que mostramos o que realmente acontece no nosso interior. E aí veio esse versículo de 2 Crônicas 16, 9, parte A, né? Que nos mostra que os olhos do Senhor, ele não é um olho assim, o Senhor não nos olha como um olhar de condenação, ele nos olha como um olhar de misericórdia. O Senhor, os seus olhos, ele percorre a terra de um lado para outro, toda a terra, todos os cantos da terra. E o Senhor ali, ele se mostra forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Se nós temos um coração perfeito diante do Senhor, ele vai se mostrar forte em nosso lugar. Em qualquer situação, possamos estar frágeis, despedaçadas, mas se o nosso coração, ele for o Senhor olhar para o nosso coração e ele encontrar o nosso coração perfeito, um coração de busca, um coração de alguém que está correndo
Então, ele vai se mostrar perfeito no lugar desses. Ó Senhor Jesus, ele vai se mostrar forte. Então, eu tive o sentimento... Tô com o ventilador, meu áudio tá oscilando, se estiver oscilando, eu vou inverter aqui, peraí. Senhor Jesus. Vê se melhorou, porque Rutinha disse que meu microfone tá com ruído. Melhorou? Vamos lá. Então, eu tive o sentimento de buscar alguns versículos na Bíblia. Eu não quis buscar no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento ainda não mostra aquele Deus que se tornou homem, aquele Deus que experimentou as nossas fraquezas. Então, eu busquei no Novo Testamento o olhar de Jesus em algumas situações para trazer para essa reunião, né? Ó Senhor Jesus. Em Marcos, capítulo 3, eu vou abrir aqui a Bíblia. Em Marcos, essa Bíblia é enorme, gente. Toma a mesa toda aqui. Em Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 33. Marcos 3. Eu vou ler na versão King James, viu? Na versão original. Marcos 3, versículos do 31 ao 33, diz o seguinte. Vindo então seus irmãos, é aquela passagem, né, que o pessoal ali, a família de Jesus, vem lá ver Jesus, e os discípulos vão lá chamar Jesus para dizer que a família dele estava ali. Vindo então seus irmãos e sua mãe, e em pé do lado de fora, mandaram chamá-lo. A família de Jesus chegou e pediu para os discípulos, né, chama Jesus aí e diz para ele que a gente está aqui. E a multidão estava assentada ao seu redor e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele lhe respondeu, né? Jesus lhe respondeu dizendo, quem é minha mãe ou meus irmãos? E ele olhando ao redor para o que estavam assentados ali diante dele, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Ó Senhor Jesus. Nesse trecho, nós podemos ver um olhar acolhedor. O Senhor, nessa noite, ele está com esse olhar para cada um de nós. Um olhar acolhedor. O Senhor, ele nos tornou, nesse versículo, ele ainda não tinha morrido, ele ainda não tinha se tornado espírito, ou seja, ainda não tínhamos acesso a ele, porque somos gentios, não somos judeus. Mas nesse versículo, o olhar do Senhor nos acolheu e ele nos tornou a sua família, somente com o olhar. A família estava um pouco distante, mas tinha várias pessoas ao redor do Senhor. E ele olhou para aqueles que estavam ao seu redor e falou, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Irmãs, somos a família do Senhor. E ele nos olha com um olhar acolhedor, nos tornando pessoas suas. Senhor Jesus. Um segundo olhar, né? Em Lucas, capítulo 22, versículo 33 e 34. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículos 33 e 34. Depois vamos ler também o 61 e 62. Eu vou ler o 33 e o 34, porque na verdade é o 61 e 62. Mas é só para a gente lembrar do que é que se trata. Que se trata ali daquele episódio, né? De Pedro. Aí fala assim, o versículo 33 e 34. E ele lhe disse, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Porque Pedro era assim, ele amava o Senhor loucamente. E ele declarava, ele fazia questão de declarar, né? Ele amava verdadeiramente o Senhor. Aí ele, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. E Jesus disse, digo-te, Pedro, o galo não cantará hoje antes que tu me negue por 3 vezes que me conheces. Tá assim porque está na versão King James 1611. Então, só para a gente lembrar desse episódio, Pedro ele falou que jamais negaria o Senhor. E o Senhor falou que ele iria negar o Senhor antes do galo cantar 3 vezes. E aí nós vamos agora para os versículos, nesse mesmo capítulo, para o versículo 61 e 62, que diz o seguinte. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. Ó Senhor Jesus. Quando eu li esse versículo, eu fiquei também quando eu estava estudando, com vontade de chorar. Porque
Nesse versículo, nós vemos um olhar do Senhor compreensivo. Não foi um olhar de acusação. Quando Pedro negou o Senhor 3 vezes, que o galo cantou, que Pedro olhou, o Senhor olhou para dentro de Pedro. E aquilo fez Pedro repensar. Esse olhar do Senhor fez Pedro repensar sua atitude. Fez Pedro enxergar quem realmente ele era. Pedro amava o Senhor? Amava. Nós amamos o Senhor? Amamos. Mas o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, nós não nos conhecemos. Nessa noite, precisamos olhar os olhos do Senhor. Ele está com esse mesmo olhar compreensível. Ele quer mostrar quem nós somos. Ele quer nos fazer repensar tanta coisa que falamos. Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor é a minha primazia. Senhor, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Não é mentira. Nós temos esse sentimento, como Pedro tinha. Pedro não estava mentindo, ele amava o Senhor. Mas quando o olhar do Senhor encontrou o de Pedro, Pedro pôde perceber quem ele realmente era. Ainda faltava muita coisa. Nessa noite, o Senhor está olhando para nós. Ainda falta muita coisa. Mas esse olhar nos faz voltarmos, olharmos para nós, repensarmos e nos arrepender. Pedro, ele chorou amargamente porque ele se arrependeu. E nessa noite nós precisamos ter esse mesmo sentimento, nos arrepender. Ó, que olhar compreensivo do Senhor. Ó, Senhor Jesus. Vamos para o terceiro olhar. Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 6 diz o seguinte: E ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha a mão seca. E eles o observavam se o curaria no dia de sabá, né, que é sábado, para poder acusá-lo. Isso ali são os mestres da lei que estavam na sinagoga. Jesus foi ali para ensinar, e ali tinha um homem com a mão ressequida, com a mão seca, que não passava a circulação, né? Então, eles começaram a observar Jesus para ver se Jesus ia curar no sábado, para eles poderem acusar Jesus. E ele disse ao homem que tinha a mão seca, fique de pé. Jesus disse ao homem, Jesus viu o homem e falou, fique de pé. E ele disse, ele falou agora em voz alta, é lícito no dia de sabá, no dia de sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Ninguém respondeu, né? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram, porque Jesus conhecia o coração de cada um que estava ali, conhecia o pensamento de cada um. Então, Jesus, antes de curar, ele perguntou se era lícito matar ou dar vida à pessoa, se era lícito deixar a pessoa doente ou curar a pessoa, né? E olhando-os ao redor com ira, Marcos é o único versículo que cita que o Senhor cirou. Na verdade, na versão King James fala cirou, mas na versão de vocês eu não lembro bem. Eu não lembro bem qual é a palavra que fala. Mas o Senhor, ele olhou para todos aqueles... Fala indignado disso. Indignado, isso aí mesmo. Indignação, mas na versão original, que essa King James, ela é traduzida do original. É ira, o Senhor olhou com ira. Entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem, estenda a tua mão. E ele estendeu a sua mão e foi completamente restaurada como a outra. E os fariseus saindo dali tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como é que eles poderiam destruí-lo. O olhar aqui do Senhor foi um olhar de decepção. O Senhor às vezes olha para a gente dessa maneira, com esse olhar, irado. Deus se ira, é normal se irar. Principalmente Deus, que tem todos os motivos para fazer isso, criou todas as coisas e a gente sempre fugindo dele, sempre correndo dele. Ó Senhor Jesus. Então ele olhou para aqueles homens que eram judeus, mestres da lei, e ao invés de eles se alegrarem porque alguém ia ser curado, eles estavam preocupados em acusar Jesus. Mas assim que o versículo fala, né, que o Senhor olhou para eles ao redor com ira, aí fala que o Senhor olhou para eles também entristecido por causa da dureza do coração deles. Quando o nosso coração é duro, o Senhor ele nos olha com ira, mas ele fica entristecido. Precisamos permitir que o Senhor are a terra do nosso coração. Que o Senhor tire os espinhos, tire as pedras. Puxa, tem muita circunstância que o nosso coração segura ali, prende, que a palavra não consegue entrar de jeito nenhum. Não consegue germinar. E o Senhor, às vezes, só quer liberdade. Ele é o semeador. Ele está nos olhando nessa noite. Se eu tenho, ou se qualquer uma de nós tem algo no nosso coração ainda duro,
O Senhor está nos olhando nessa noite com ira. E nós precisamos olhar para o Senhor e perceber no olhar do Senhor que ele está irado. Quando nós olhamos para alguém com ira, porque a pessoa fica toda desconcertada, né? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que ele está me olhando desse jeito? Então, nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Olhar a face do Senhor e perceber qual é o olhar do Senhor para nós nessa noite. Se tiver algo duro no nosso coração, esse é o olhar que o Senhor irá nos dar. Mas com um coração triste, porque o nosso coração está endurecido. Ó Senhor Jesus. Jesus, ele olhou com ira e se entristeceu por causa da dureza do coração. Mas, vamos para o próximo versículo, né? Ver a continuidade do olhar do Senhor. Lucas, capítulo 13, versículo do 10 ao 17. Lucas 13. Do 10 ao 17 diz o seguinte. E ele ensinava em uma das sinagogas no sábado Jesus adorava curar no sábado, porque Jesus gostava mesmo de tirar onda, ele podia fazer isso, né? Quebrar todo o tabu. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos, e estava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E ele impôs as mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. E o governante da sinagoga respondeu com indignação, porque Jesus havia curado no dia de Sabá, e disse à multidão, 6 dias há que o homem deve trabalhar. Neste, pois, vindo para ser descurado, e não no dia de Sabá. O Senhor respondeu-lhe e disse, hipócritas, no Sabá não solta a manjedoura, cada um de vós o seu boi e o jumento, e não o leva para beber água? E não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido, ser solta dessa prisão no dia de Sabá, no dia de sábado? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por meio dele. O povo estava preocupado com o sábado, com o dia, e Jesus estava preocupado com as pessoas. Nesse versículo, a gente viu no anterior que Jesus tinha olhado com olhar de ira. Mas nesse versículo, Jesus olhou com um olhar de misericórdia. O Senhor, ele nos olha com olhar de ira, mas imediatamente ele nos olha com olhar de misericórdia, porque ele sabe a necessidade que nós temos dele. Ele já foi homem, ele conhece as nossas fraquezas. Ó Senhor Jesus. Nas sinagogas, eu não sei se hoje é assim, mas naquela época, a mulher, ela não assistia às reuniões juntamente com os homens ali, não. Os homens ficavam mais próximos, as mulheres ficavam no fundo. E tem alguns relatos que diz que, às vezes, botava até um pano, assim, como se fosse uma cortina, e as mulheres ficavam atrás. Ou seja, a quantidade de pessoas, eu não sei quantas pessoas tinham numa sinagoga, mas a mulher estava atrás, estava encurvada, provavelmente escondida, porque qualquer pessoa que tinha enfermidade naquela época, os judeus tratavam mal, né? Tinha como uma pessoa pecadora, que era por isso que ela estava com aquela enfermidade, porque ela era muito pecadora. Só que o versículo, ele fala algo maravilhoso. Ele fala que, vendo a Jesus, chamou-a a si. Jesus já começou quebrando o tabu. A mulher estava lá atrás, escondida. Quando ele olhou para a mulher, com seu olhar de misericórdia, ele mandou ela vir. A mulher saiu de onde estava e veio para um lugar que ela não poderia estar, na sinagoga. O Senhor Jesus, o olhar de misericórdia do Senhor, ele quebra os paradigmas. Tudo que nos prende, ele quebra. E ali o Senhor curou uma mulher que estava presa pelo diabo há 18 anos. Irmãs, eu não sei se o diabo tem nos prendido hoje. Eu não sei no que é que Satanás tem trabalhado para nos tornar pessoas encurvadas, que não conseguem olhar para cima, não conseguem olhar para o céu, não conseguem olhar para o reino, para onde Deus está. Olhamos só para as coisas dessa terra. O Senhor, nessa noite, ele está com o seu olhar de misericórdia, nos libertando de todas as prisões que Satanás tem tentado colocar ou tem conseguido colocar nas nossas vidas. Nessa reunião, vocês vão sair dessa reunião olhando para o alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Não estamos mais olhando para as coisas dessa terra, porque nós não somos mais encurvadas. O Senhor olhou para nós, ele olhou para onde estávamos, e ele nos disse, venha para cá, venha para perto de mim,
eu vou fazer da sua vida um testemunho para todos que estão aqui. Ó Senhor Jesus, fiquei muito regozijada com essa passagem. Ó Senhor Jesus, o olhar de Jesus, ele nos ergue e ele tira de nós todos os complexos. Aquela mulher, ela complexada, é uma mulher encurvada. A gente, quando está encurvado com problema de coluna, a gente fica feio, a gente não consegue se erguer. A beleza começa quando nós nos erguemos. E ali encurvada, ela se escondia, ela não conseguia olhar a ninguém nos olhos, porque ela tinha um sério problema na coluna causado pelo diabo. E Jesus olhou para ela com um olhar de misericórdia. Ó Senhor Jesus, como precisamos ter esse olhar, irmãs? Um olhar de misericórdia, aprender a olhar umas para as outras com misericórdia, perceber que aquela irmã precisa de uma oração, perceber que aquela irmã precisa de uma comunhão, perceber que aquela irmã está olhando muito para baixo, para as situações, para os problemas. Vamos libertar umas às outras e nos levar umas às outras a olhar para cima. Ó Senhor Jesus. E o último olhar, né, que eu separei para essa noite. Marcos capítulo 10, versículo do 17 ao 27. Marcos capítulo 10, do 17 ao 27. Diz o seguinte: E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que tu me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu dizendo: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ó Senhor Jesus. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e toma a cruz e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para que os confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: Quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: Com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Ó Senhor Jesus. Jesus, olhando para ele, o amou. Com amor, o Senhor mostra o que é que está faltando em nós. Jesus olhou para ele, não sabia o que estava faltando, ele guardava todos os mandamentos. A gente não faz tudo, a gente acorda, a gente ora, a gente desfruta, a gente louva, a gente lê a Bíblia, a gente tem comunhão, a gente frequenta as reuniões, a gente tem comunhão com as outras. A gente não faz tudo isso? Ele fazia tudo isso, ele guardava tudo que foi ensinado. Então, para ele estava tranquilo. E ele foi até o Senhor confiante, porque ele fazia todas as coisas. E nós, quando vamos ao Senhor, também nós vamos confiantes, porque nós estamos fazendo tudo que nos é ensinado, né? Mas Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus olhou para ele com aquele olhar de pai. O pai que ama o seu filho. O filho que ainda está aprendendo as coisas, sabe? E Jesus olhou para ele e o amou. E mostrou para ele que ainda faltava uma coisa. O Senhor nessa noite está olhando para nós, irmãs, com esse olhar de amor. Ele nos ama. E Ele está dizendo para cada uma de nós: eu estou feliz com tudo, irmãs, que vocês têm feito. Vocês têm me buscado, vocês têm procurado ter comunhão com as outras, têm procurado estar nas reuniões, têm procurado ser supridas e suprir outras, mas ainda falta uma coisa. Eu não sei, irmãs, o que é que falta para mim. Hoje, quando eu estava fazendo a revisão, que eu orei ao Senhor, eu falei para o Senhor, tem duas passagens aqui que me chamam a atenção. A passagem da mulher encurvada. Senhor, se eu ainda olho muito para as coisas dessa terra, me ergue, Senhor. Me liberte dessa prisão. E essa passagem também do jovem rico. Senhor, se ainda tem algo me fascinando nas riquezas, rica eu não sou, não tenho dinheiro. Quem me conhece sabe que eu não tenho dinheiro nenhum. Misericórdia. Senhor Jesus. Mas tem muitas coisas que se tornam riqueza para nós. Não precisa ser o dinheiro em si.
eu posso valorizar. A gente valoriza aquilo que é precioso, né? A gente dá valor àquilo que achamos que é precioso, que é valioso. Então, eu posso estar dando valor ainda a alguma coisa. Alguma coisa me falta, irmãs. Alguma coisa falta para cada uma de nós. Vamos fazer, não vamos fazer, na verdade, como esse jovem. Ele se entristeceu porque ele tinha tanta coisa, ele não queria abrir mão de nada. O Senhor abriu mão da própria vida. O Senhor entregou seu único filho, a sua maior riqueza, por pessoas que nem o merecia, só porque ele olhou para nós e nos amou. Ó Senhor Jesus. Eu quero ler um último versículo, né, para encerrar meu compartilhar. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Diz o seguinte: e não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Essa é na versão King James, versão original. Não tem nada em oculto, nada escondido às vistas do Senhor. Os olhos dele percorrem toda a terra, como a gente leu em 2 Crônicas 16:9, parte A. Mas o olhar do Senhor, ele olha todas as coisas, ele expõe todas as coisas, porque Deus é um Deus admirável, é um Deus encantador. Não existe um ser no universo que seja o próprio amor como nosso Deus. Ele expõe, Deus não permite que nós venhamos a esconder nada. É tão ruim quando alguém esconde uma coisa de nós, né, e a gente descobre depois, dá aquele sentimento. Deus, ele evita isso. Ele evita essa situação. Quando o olhar do Senhor vem para nós, ele nos expõe. Uma vez, quando estamos expostos na frente do Senhor, nós podemos fitá-los, fitar os olhos do Senhor. E aí ele vai nos iluminar. E ele vai mostrar o que é que nós precisamos. Nos falta uma coisa? Nos falta ele. Estamos olhando para baixo, ele nos faz olharmos para cima. Nós dizemos ali que não vamos negar o Senhor, ele faz o galo cantar, ele olha para nós e nos faz nos arrepender. Então, cada olhar do Senhor gera em nós uma ação. E cada ação nos leva para Ele. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãs, nessa noite o Senhor está olhando para cada uma de nós. Ele está olhando para cada uma de nós. Só nos resta olhar de volta. Ó Senhor Jesus. Por aqui, encerrar o meu compartilhar. E eu agora vou abrir para as irmãs começarem a compartilhar, né? E a primeira irmã é a irmã Conceição, que está aqui para mim. Irmã Conceição é com a irmã. Amém. Que maravilhosa palavra! Olha, o Senhor verdadeiramente te mostrou que nós estávamos precisando disso, do olhar dele sobre nós e em diversas situações, aqui que a irmã colocou vários versículos, pesquisou, e em cada um a irmã mostrou como é o olhar do Senhor na nossa direção. O primeiro foi lá em Crônicas, né? Os olhos do Senhor correm por toda a terra. E a irmã também explicou que os nossos olhos, isso é real, nossos olhos refletem o nosso interior. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos com raiva, quando nós estamos ansiosos, tudo isso, no nosso interior, os nossos olhos refletem, até com a ira mesmo, né? E a irmã também mostrou, lá no Marcos 3, de 31 a 33, que a família de Jesus foi lá para falar com ele, e ele falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos estão aqui. Então, esse é um olhar de... Ele acolheu, né? Foi um olhar de acolhimento. E na outra situação de Pedro, em que Pedro falou com ênfase, né? Que iria com o Senhor para a prisão ou até a morte. Mas ele era verdadeiro.
Ele tinha verdadeiramente um amor enorme pelo Senhor. E ele depois se arrependeu, porque o Senhor falou, antes que o galo cantasse 3 vezes, ele ia negar o Senhor. E verdadeiramente aconteceu isso. A outra situação lá da sinagoga, né, para curar, e ele perguntou, ele ficou triste com a dureza dos corações daqueles homens, né, que eles estavam preocupados com o lugar, com o dia de sábado. Eles não estavam preocupados com a pessoa. A preocupação deles era outra coisa. Então, ele teve verdadeiramente aí uma decepção muito grande. E ele curou a mulher no sábado. Você falou que ele... Como é que foi mesmo? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu anotei aqui. Sim, ele quebrava paradigmas, né? Ele quebrou um tabu, né? Ao chamar a mulher que estava encurvada para curá-la, né? Ele gostava de curar, não é que ele gostava de curar no sábado, ele estava tentando ensinar para aquele povo que o ser humano era mais importante do que aquelas normas, aquelas regras deles, né? Irmã, mas eu vou parar por aqui, porque se eu for falar de todos os olhares, eu vou pegar o tempo das outras irmãs. Foi maravilhoso, clareou a nossa mente, o nosso espírito, trouxe muita luz. Muito obrigada, porque o Senhor te tocou e você correu atrás. Muito obrigada mesmo. Deu muita clareza. Eu nunca parei para pensar como é que o Senhor está me olhando. Será que eu estou fazendo certo ou errado? Muita clareza, irmão. Muito obrigada. Senhor, continue nos abençoando. Amém. Senhor Jesus. Irmã Ivone de São Francisco do Conde. Amém, aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Realmente, esses olhares do Senhor, esse olhar, né? Senhor Jesus, né? Meditei cada um deles aqui. E, Senhor Jesus, mesmo, né? Que teve um olhar acolhedor, né? O olhar cheio de misericórdia, compreensivo, mas também tem um olhar irado. Às vezes, o olhar entristecido, mas esse é o olhar do Senhor para nós, ainda assim, ainda é cheio de misericórdia, porque ainda que esse olhar entristecido para nós, para nos voltar, para nos arrepender, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por esse olhar do Senhor em nós. Eu fico assim pensando que quando alguém olha para a gente, né, a gente estiver conversando com alguém e a pessoa não olhar para a gente fica assim, poxa, não está me dando atenção, a gente quer que a pessoa olhe para a gente. E aleluia, que o Senhor está com esse olhar, né, para cada uma de nós, para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E principalmente nós estivermos com o nosso coração voltado para Ele. E isso nos fortalece, né, o olho do Senhor para nós. É um fortalecimento, uma proteção, né, Senhor Jesus. E também o que me chamou a atenção, não só o olhar do Senhor, né, para nós, mas também o nosso olhar. Como é que está o meu olhar? Né? Como é que eu estou olhando também os irmãos, Senhor Jesus? Aí aqui em Mateus tem uma passagem que fala, né, que é Mateus 6, o 22 e o 23, que ele falou assim, eu me lembrei desses versículos, a luz e as trevas, quando ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu coração, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que é em ti sejam trevas, grandes trevas serão. É a importância do meu olhar. Como é que eu estou olhando? Né? Meu olhar precisa ser um olhar de luz, um olhar também de compaixão, um olhar também de amor. Senhor Jesus, um olhar que brilha, né? Um olhar que traz vida. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Desse olhar do Senhor para cada uma de nós e também como é que eu posso olhar para o outro, né? Para os irmãos. E também na questão que eu também coloquei aqui, quando a irmã falou, né? Quando Jesus falou que eu coloquei, Senhor, o que ainda falta em mim? Me ilumine, porque muitas vezes somos como Pedro, né? Damos tudo pelo Senhor, queremos dar até a vida pelo Senhor, mas tem um momento ali que o Senhor está dizendo que ainda falta algo. Você me ama, você faz isso, você faz aquilo, mas ainda falta algo.
Senhor Jesus, que o Senhor nos ilumine, o Senhor me ilumine, e o Senhor nos mostre, né? Porque nós queremos ver o que está nos faltando, para que a gente possa praticar essa palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, irmãs. Amém. Amém, aleluia. Irmã Edilene. Amém, minhas irmãs. Que olhar, né? O Senhor, ele está nos olhando. E o Senhor, ele tem um olhar que ilumina toda a terra. Então, não adianta a gente ficar debaixo do alqueire, né? Que o Senhor nos vê. Tem um versículo que fala do alqueire, já ouvi falar, né? Então, os olhos do Senhor estão em nós. Não adianta a gente se esconder, porque o Senhor, ele nos alcança, ele nos vê. É que nem a irmã falou, como eu estou olhando para os outros, para os irmãos, para as pessoas, o Senhor está vendo o nosso olhar. E a questão de Pedro ali, que o Senhor já sabia que Pedro ia negar. Então, o Senhor falou a ele. Mas como a alminha, nossa alminha, achando que não, se achando, mas o Senhor sabia, então ele negou o Senhor. E a gente, na maioria das vezes, a gente somos assim, igual Pedro, né? Mas, graças ao Senhor, que o Senhor tem esse olhar de misericórdia para nós, né? Mesmo que, às vezes, ele olha com a gente com ira, porque tem dias que a gente está... O olhar do Senhor fixou em nós, que a gente fez algo que não agradou o Senhor. Então, mesmo que o olhar do Senhor não esteja ainda de bom agrado para nós, ele ainda tem misericórdia, né? E graças ao Senhor, que nem você falou, que a gente precisa se arrepender, né? Do que está impedindo, né? Do olhar do Senhor em nós. Senhor Jesus. E precisamos, e uma coisa boa também, que o Senhor, ele não faz acepção. Ele, quando olha, do mesmo olhar que ele olha para todos, mas com diferença, né? E nem aquela mulher ali, ela estava ali, coitada, desanimada, lá, doente, né, a tempo. Mas o Senhor fitou os olhos nela e o Senhor achou graça nela. E assim foi o Senhor conosco. Nós éramos assim. E o Senhor nos olhou e achou graça em nós. Senhor Jesus. E o olhar do Senhor nos acolhe, né? Nos acolheu. Senhor Jesus. E nós somos a família do Senhor. Senhor Jesus. Que cada dia esse olhar possa estar... O Senhor está com o olhar voltado para nós. Para que cada dia o Senhor venha nos dar a sabedoria de nos mostrar, né, o que fazer melhor, e para que o olhar dele, quando fitar em nós não venha se envergonhar. Senhor Jesus, muito bom, Júlio, do olhar do Senhor. Esse olhar tem os 7 chamas de fogo, né, que está ali, né, em nosso redor. Glória a Deus por isso. Aleluia, irmãos. Muito bom. Aleluia. Tânia. Amém. Por esses olhares, né? Seu áudio fechou, Tânia. Tá ouvindo agora? Ah, sim. Pronto. Amém por esses olhares, né? O olhar acolhedor, o olhar compreensível, o olhar de decepção. E o que mais me chamou a atenção, o olhar de misericórdia. Um dia desses eu estava indo para o trabalho e o Senhor me lembrou essa passagem, né? A passagem dessa mulher. E hoje ele pôde me clarear, né? Ele pôde abrir mais o meu entendimento em relação a essa passagem. E esse olhar de misericórdia, eu parei um pouco para refletir. O que seria de nós sem esse olhar de misericórdia do Senhor? Ó Senhor Jesus, Ele conhece as nossas fraquezas e Júcia, ela falou aí uma frase que me chamou bem a atenção. O olhar de Jesus nos ergue e tira de nós todos os complexos. Aquela mulher, ela andava encurvada, né, simbolizando ali que ela estava olhando muito para as coisas terrenas.
Ela estava olhando muito para baixo, né? As coisas aqui. E ela precisou ver ao Senhor Jesus para ela olhar para o alto. Ó Senhor Jesus, que esse olhar de misericórdia, irmãos, continue a cada dia nos acompanhando, nos fazendo, nos lembrando a olhar para o alto. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Mara. Irmã, eu não anotei nada porque eu estava no carro. Eu não vou compartilhar, não. Eu vou só ouvir. Ai, Mara, o que seria de nós sem você, Mara? Você é fantástica. Amém. Ritinha. Eu concordo, viu? Não sou nada sem esse sorriso de Mara, viu? Oh, glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Oh, obrigado, Senhor, pelos seus olhares. Obrigado porque o Senhor iluminou a irmã Jússi para trazer essa palavra maravilhosa para nós essa noite. O Senhor nos olha verdadeiramente, né? E cada dia que a gente... Olha, eu anotei tanta coisa, irmã Mara, anotei tanta coisa, minha amada, mas você sabe o que o Senhor me disse? O Senhor, você não vai compartilhar nada que Jússi compartilhou, porque ela já compartilhou. Você vai falar do olhar, você vai falar da sua experiência em relação ao olhar. E eu estava aqui, já é que a gente vai pensando, né, quais são os pontos que a gente vai falar e tal. E o Senhor dizendo a mim, como eu não quero ser desobediente ao Senhor, eu vou compartilhar uma experiência que eu passei, eu já pedi às irmãs várias vezes para orar por mim, pela situação que eu estava passando. E quando o Jússi começou a compartilhar, falando que nossos olhos é o espelho do que nós estamos sentindo, eu lembrei de imediato, né? Porque eu estava extremamente angustiada. Quando a pessoa está angustiada, a angústia passa para os olhos. Eu sou uma pessoa que, quando eu não estou bem, meus olhos todo mundo já consegue ver. Eu sou muito transparente assim nesse sentido. É uma característica minha. Quando eu estou bem, todo mundo já vê. E quando eu não estou, meu olhar me entrega totalmente. E aí, entristecida com tudo isso e orando ao Senhor, o Senhor me disse que eu procurasse, né, no meu caso, a Secretaria de Educação, eu falei até às irmãs, para que eu fosse super sincera com uma amiga minha que trabalha lá dentro, que é uma das pessoas que estão responsáveis pelo lugar, e que eu fosse sincera, apenas que eu fosse sincera do que eu estava sentindo. Irmãs, confesso que o meu olhar falou tudo para ela. Ela disse, Rita, não precisa você falar mais nada, porque o seu olhar é um olhar de angústia. E eu posso ver que você não está bem. Mas hoje sua vida vai mudar, porque eu já tenho um lugar para te mandar. E mais uma vez o olhar entra nessa história. O Senhor estava vendo, estava olhando para a minha situação. A gente, às vezes, acha, irmãs, que o Senhor não está vendo por aquilo que a gente está passando. Mas esse olhar de misericórdia, que quase todas vão falar, que eu tenho certeza que é o olhar que que mais agrada a nós, a gente fica extremamente feliz pelo o amor que o Senhor tem extremo por nós e a misericórdia. E o Senhor me olhou realmente com misericórdia no que eu estava sentindo. Ele sabe o nosso limite, né? O limite de cada uma de nós. E, mais uma vez, o Senhor me agraciou, né? Me deu uma situação diferente. Eu pedi ao Senhor que eu fosse para onde Ele quisesse. Se eu tivesse de continuar no lugar que eu estava, por algum motivo dele, que eu ficasse. Mas se não fosse pelo nome dele, que Ele me tirasse. Então, se fosse para continuar pregando o Evangelho, porque para onde eu vou, meu objetivo primeiro é pregação do Evangelho. Então, se não fosse ficar ali, que eu fosse por outro lugar assim. Então, o Senhor conhece profundamente o coração da gente. Mas através da onde? Através do olhar dele, né?
ele tem esse olhar de saber o que é melhor para nós. Então, minha experiência foi muito profunda com o Senhor. Eu pude ver que ele nos olha com um cuidado. Gente, não tem pai, não tem mãe, não tem nada nesse mundo que tenha um olhar tão profundo em nós como esse olhar do Senhor, né? E nessa passagem que ela falou, que Júcio falou, os olhos que correm toda a terra. Os olhos do Senhor é como alguém falou, compartilhou, como 7 chamas de fogo que olha toda a terra. Não há nada, nem um fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem a permissão e o olhar do Senhor. Portanto, essa palavra de hoje só veio nos confirmar todas as experiências que nós estamos tendo com o Senhor, de todos esses olhares que Jússi sabiamente nos trouxe nessa noite, né? A sabedoria que o Senhor deu a ela, né, no Espírito, para trazer para nós nessa noite. Obrigado, Senhor, pelos seus olhares maravilhosos de amor. Jesus é o Senhor. Amém, amém, Senhor Jesus. Consuelo. O microfone está fechado. É quando você está tentando ligar o microfone, você está fechando a câmera. Olhe mais de perto, olhe mais de perto, para você enxergar o microfone. Sou eu, Jússi? É porque o telefone estava toda hora ligando. Aqueles números chatos. Senhor Jesus. Ó, Senhor, que palavra. A gente iniciamos, né, com um encorajamento desse, misericórdia, né? Porque essa é a nossa reunião, né, nossa primeira reunião, né, do terceiro ciclo. Anotei também muitas coisas, e uma das coisas que me chamou a atenção foi, a irmã iniciou dizendo que os olhos do Senhor é o espelho da alma. Né? Louvado seja o Senhor. E eu notei é porque Deus quer. Se Deus olha, é porque é dele. Então, ele olha para aqueles que ele escolheu para ele. Então, bem-aventurado. Se ele olha com olhar de misericórdia, muito bem. Se ele olha com um olhar de ira ou com olhar, né, seja qual for o olhar, mas ele está olhando. Isso é muito importante. Eu toquei muito nisso. Meu Deus do céu, como é bom ter o olhar do Senhor direcionado para nós, né? Senhor Jesus, se for para nos tratar, ele tem, os olhos dele falam, né? Que são como 7 tochas de fogo. Então, esse olho, com as 7 tochas de fogo, ele olha para nós e ele queima de nós toda a impureza. Ele queima, é incrível, isso é muito rico, irmãs. Nós precisamos, né, ganhar isso e pedir ao Senhor, Senhor, olha para mim. Senhor, eu quero que o Senhor olhe para mim. Veja o que é que tem em mim, Senhor. Existe algo que me impede, que cria barreira entre nós dois? Senhor, o Senhor tem 7 olhos, Senhor. Senhor, isso é maravilhoso. Senhor, não existe um canto que os teus olhos não passem em mim, Senhor. Né? Senhor Jesus, então olha e queima toda a impureza, Senhor. Sai destruindo toda a impureza. E depois, Senhor, o Senhor vem com os 7 olhos também, Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor do Espírito. Né? Me enchendo com a unção do Espírito. Mas maravilhoso. Né? Louvado seja o Senhor. A gente vê que eu lembrei da passagem de, acho que é Abraão, que o Senhor manda Abraão colocar a mão no peito. Quando ele tira a mão sai leprosa. Então, isso indica que
a profundidade do olhar do Senhor, né? A que ponto que o Senhor vê. Então, não adianta esconder nada do Senhor. O Senhor vê tudo, o Senhor vê o que está lá no coração. Se há alguma lepra, o Senhor vê, né? E o Senhor quer que seja expurgada. O Senhor quer que seja vista, que saia. Então, não precisamos ter medo, não precisamos ter vergonha, precisamos nos expor. Satanás odeia que a gente nos exponha, que a gente tenha coragem de assumir, de confessar. Eu errei, perdão, eu fiz isso. Ó, Senhor, me perdoe. Ó, irmã, me perdoe. Senhor Jesus. Então, isso é algo que o Senhor quer. O Senhor quer que nós nos exponha. Louvado seja o Senhor. Esse aqui, na minha Bíblia, diz assim, interessante essa passagem do rapaz, do jovem. E aí o Senhor olhou para ele, né, que fala assim, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse, ó Senhor Jesus, só uma coisa te falta. Então, uma coisa faltava para ele. Então, servir ao Senhor, né? Não é tudo que diz respeito ao Senhor não é uma questão de você só fazer, você ter. Não, o Senhor quer algo diferente. Ele tinha tudo ali, ele seguia tudo direitinho, né? Então, não basta isso. Tem que ser algo do interior. Então, tem que ter um coração. O coração tem que estar cheio do Senhor, tem que estar olhando para o Senhor. Por mais que a gente faça todas as coisas, se não estiver olhando para o Senhor, de nada vale a pena, né? Senhor Jesus. Aquela também a mulher corcunda, né? Olhando para baixo, né? Quantas vezes nós nos encontramos assim? Eu já me encontrei assim várias vezes, olhando para baixo, parece que tem um peso nas costas e você não consegue se reerguer, né? Ter uma postura, olhar para o alto, olhar para o céu, buscar as coisas do alto, né? Realmente, nós não estamos aqui, nós não somos essa terra, a terra está no baixo, né? As profundezas, o AIDS, tudo, né? A esfera, o que o irmão falou, puxa para baixo, né? A esfera do pecado. Então, tudo isso, a gravidade, ela puxa para baixo, quer condar você, quer encurvar você, olhar para baixo, olhar para as dificuldades, olhar para os pecados, fica ali prostrado no pecado. Pelo amor de Deus. O Senhor está nos salvando. Nós só precisamos olhar para o alto, nós só precisamos olhar para Deus, né? E dar a mão para o Senhor. O Senhor está pronto para nos reerguer. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Que todas nós possamos ser encorajadas e não podemos perder essa reunião por nada. Louvado seja o Senhor, irmãs. Amém, Senhor Jesus. Sueli. Senhor Jesus, Senhor Jesus, tem um hino que fala, Henritinha, só um toque teu Senhor, só em ver o teu olhar. Muito rico esse hino. Se falar essa noite, maravilhoso. O olhar do Senhor para cada um de nós é um olhar de libertação, um olhar de salvação. E o Senhor está nos perguntando nessa noite, como está o nosso olhar para as pessoas? Porque quando o Senhor olhava ali para as pessoas, a condição de cada um ali era diferente, mas o Senhor ele sabia. Mas o olhar do Senhor não foi diferente um para o outro, não. O mesmo olhar que o Senhor olhava para um, o Senhor olhava para o outro, né? Um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Então, hoje, nós precisamos olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. Senhor Jesus, muitas vezes a gente olha as pessoas já um olhar de julgar. A gente mata, acaba de matar. Senhor Jesus, então nessa noite o Senhor vem nos mostrar, o Senhor vem nos ensinar, né? O Senhor ele é amor, ele é justiça, mas ele também ele é amor. E às vezes a gente diz assim, Deus é justiça, ele vai te pegar. Mas antes da justiça de Deus chegar até nós, o amor dele chega antes. A misericórdia dele chega antes. Porque se a justiça dele chegar primeiro que a misericórdia e o amor, a gente não suporta. Senhor Jesus, então a gente deve exercitar realmente esse amor, essa compaixão, essa misericórdia. Hoje tem muita gente precisando
que a gente olhe para elas com olhar de misericórdia e de compaixão, muita. E essa palavra de agora à noite vem nos mostrar como você está olhando as pessoas hoje que estão necessitando do seu olhar, da sua misericórdia, da sua compaixão. Então, que essa palavra realmente possa tocar em nosso coração e realmente que os nossos olhos estejam realmente fundidos no Senhor. Se realmente a gente ouvir essa palavra nessa noite e a gente tomar como realidade para dentro de nós, pode ter certeza que vamos sair dessa reunião não como entrou, mas a gente vai sair transformado. Mas se a gente ouviu, simplesmente ouviu e deixou passar, a gente vai sair do mesmo jeito que entrou. Mas, ó Senhor Jesus, que nessa noite, Senhor, o Senhor possa realmente transformar o meu coração e o meu olhar para com as pessoas. Que Jesus nos abençoe, que Jesus continue te abençoando, Jesus, por essa palavra que o Senhor te usou para você trazer para cada um de nós nessa noite, tá? Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Ivone de Feira de Santana. Está com a câmera fechada e o microfone. Ivone? Está podendo compartilhar? Porque como ela tem menino pequeno, né? Aí às vezes não pode. Eu não sei se ela está aqui. Tá. Pronto. Amém, irmãs? Jesus é o Senhor. Irmãs, é maravilhoso poder estar junto com as irmãs. Eu acabei entrando num horário que eu achei que seria o horário de início, né? Mas quando eu recebi a mensagem, não olhei direito e vi que a mensagem já estava, né, concluindo quando eu entrei. Mas amém, amém, amém por isso, louvado seja o Senhor. Nesse momento, eu estou ouvindo o compartilhar das irmãs e estou sendo salva, irmãs, né? O meu compartilhar nessa noite para as irmãs, não fugindo da mensagem, mas aqui eu estou sendo salva pelo desfrute das irmãs, né? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade. Eu almejei essa reunião, eu estava com dificuldade de participar nas quarta-feiras devido o trabalho também, mas hoje eu almejei essa reunião, graças a Deus, e eu creio em nome de Jesus, eu vou estar mais ativa, mais participativa nas reuniões, nessa reunião. Vou entrar no horário para assim estar compartilhando firmemente dentro da palavra com as irmãs, né? Vi algumas irmãs que têm um carinho muito grande, a irmã Ivone, a irmã Ruth, aleluia. Algumas irmãs assim que eu consigo, né, lembrar. Mas então, irmã Simone, louvado seja o Senhor por essa oportunidade, né? E eu creio que estou sendo salva nessa noite e creio que o olhar do Senhor para mim nessa noite é um olhar de misericórdia. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus. Karine. Amém. Estão me ouvindo aí? Está um pouquinho distante o celular. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Nessa noite, eu creio, sim. Eu creio que o olhar do Senhor nessa noite para cada um de nós foi cheio de amor e de misericórdia, porque esse olhar foi refletido na face de Jússi para cada um de nós, né? A palavra que ela deu, passou para nós, ela transmitiu esse olhar. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, né? Como o Sueli falou. Senhor Jesus, e também por causa dos livros que ela leu, né? Ela leu muito, que ela falou, né? Eu não vou desfrutar muito do olhar do Senhor no livro do Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento, mas no Novo, né? Que ali é a experiência humana do Senhor. E ela desfrutou muito do livro de Marcos, né? E de Lucas. O livro de, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, o livro de Lucas, o Senhor está ali como um médico, né? E o livro de Marcos, ele está ali como um servo. Então, nessa noite, o Senhor veio realmente cuidar de nós como esse médico e como esse servo, né? Servir a nós ali com todo amor, com todo cuidado, em tudo que a gente está precisando e necessitando. E foi uma palavra muito gloriosa, viu, Jússi? Muito. Eu ganhei muito, eu desfrutei muito, Senhor Jesus. E, assim, o que mais me tocou é que essa palavra,
principalmente por causa de Pedro, quando ela falou ali da experiência de Pedro, que foi diferente de todas as outras. O que eu toquei ali na hora que Ju se falou, né, dessa parte, é que esse falar, esse olhar do Senhor, é a intimidade que nós temos com Ele. Ó Senhor Jesus. Porque o Senhor também ele fala para nós por meio do seu olhar. Então, isso é intimidade, irmãs. A gente vê no nosso relacionamento conjugal, com filhos, chega um momento que a gente não precisa mais falar. Basta a gente olhar para a pessoa e ela entende. Ela nos entende. Só em estar olhando para a gente, ela entende o que a gente está falando. Então, isso é questão de intimidade. E Pedro, ele era íntimo do Senhor. Porque ela falou que, Senhor Jesus, Pedro, ele foi repensar sua atitude. Ele foi refletir. Ele não fez como um jovem que ficou indignado. Ele não fez como aqueles fariseus que saiu e ainda continuaram com o intento do que eles queriam, que estava no coração, que o Senhor se irou até, né, com o intento deles. Senhor Jesus, mas Pedro não, ele foi refletir. Então, isso mostra a intimidade que ele tinha com o Senhor. Então, o Senhor sempre vai olhar para nós, irmãos. Sempre. Para quê? Para produzir essa intimidade em nós, né? Porque eu passei por essa experiência hoje. Tem determinado momento que nem a gente consegue falar nada para o Senhor, mas a gente vê o olhar do Senhor para nós e a gente entende o que o Senhor está querendo nos falar, né? Quanto mais a gente conhece o Senhor, quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente consegue entender o olhar dele. E aí ela falou, né? Que eu não me delongar aqui, porque eu demoro demais. Ela falou no versículo de Hebreus, o último versículo ela falou. Não, antes de chegar nesse versículo, deixa eu falar outra coisa também que eu toquei. Como eu falei, né? Que essa intimidade que o Senhor quer produzir em nós. Por quê? Esse ponto também Sueli tocou, né? Por quê? Porque o Senhor, o que foi que ele fez ali? Primeiro, ele olhou para as pessoas, ele conseguia ler o interior das pessoas, irmãs. Irmãs, quando a gente está na rua, quando a gente está conversando com alguém, o Senhor quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente leia o que está acontecendo com a pessoa, por meio do nosso olhar, do olhar dele em nós. Para quê? Para que a gente possa passar essa misericórdia, a gente possa passar esse amor. Então, quantas pessoas realmente demonstram isso para nós, mas às vezes a gente está despercebido. Por quê? Porque a gente não está ali desfrutando, a gente não está na presença do Senhor, então a gente não consegue entender a necessidade da pessoa. Mas só em ver se o Senhor está olhando aquela pessoa através de nós. Para quê? Para suprir ela, porque foi isso que ele fez quando ele estava aqui. O viver dele todo ali, né? Como o Ju se compartilhou, né? As pessoas que estavam doentes, endemoniadas, o Senhor só em olhar. E o olhar dele, teve pessoas que foram conquistadas, porque a mulher, ela glorificou o Senhor. Ela foi conquistada pelo olhar de amor do Senhor. Louvado seja o Senhor. E para concluir aqui, ela falou, né? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí eu me lembrei, irmãos, da parte que fala da queda do homem, né? Que o homem, quando pecou, o Senhor falou ali, chamou Adão e ele se escondeu. Ó Senhor Jesus, ele se escondeu do quê, irmãs? Ele se escondeu da presença do Senhor. Senhor Jesus. O que foi que Ritinha falou? Ela falou que, Senhor, aonde eu for, eu quero que sua presença esteja. Se o Senhor não estiver naquele lugar, eu não quero ir trabalhar naquele lugar, não. Irmãs, a presença do Senhor é o olhar do Senhor para nós. Como o Consuelo falou, seja se ele está irado, ou seja se ele está com misericórdia, mas é o cuidado, o olhar do Senhor, é a presença do Senhor cuidando de nós. Então, se nós somos íntimos do Senhor, a gente vai querer a presença do Senhor em todos os lugares, e a gente vai fazer essa oração. Senhor, eu não quero estar em tal lugar se a tua presença não estiver. Porque, irmãs, a gente vai ficar perdido. Porque nós somos guiados pelo olhar do Senhor. E isso é misericórdia, isso é amor, né? Quanto a gente precisa realmente estar com nossos olhos fitos no Senhor para a gente entender o que o Senhor quer falar para nós. Mas a gente precisa estar aqui, ó, desfrutando da palavra. Desfrutando da palavra. E ainda não tinha concluído. Eu pensei que eu já tinha concluído. A outra parte é que a palavra do irmão Pedro ontem, né, no finalzinho, ele falou que nesse final dos tempos, o Senhor iria nos dar muitas visões. Eu não sei se todas as irmãs desfrutaram, né, de uma só trombeta ontem. Que riqueza, meu Deus! Quanta luz, quanto olhar do Senhor ali naquela palavra.
Então, no final dos tempos, o Senhor quer nos dar muitas visões, e João viu. João, ele viu. Então, ó Senhor Jesus, que os nossos olhos possam estar abertos para ver tudo que o Senhor está fazendo, porque Ele precisa de cada um de nós, irmãs. Ele quer nos usar. E louvado seja o Senhor por essa palavra. O Senhor continue te abençoando, Jússi. Eu fui vista por meio de você pelo Senhor nessa noite, porque o Senhor alimentou aquilo que eu estava precisando, irmãs. O Senhor sabe o quanto eu estava precisando ouvir essa palavra. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Neide. A câmera está fechada, Neide. Estou ouvindo. Eu acho que você está perto do ventilador, né? A câmera, eu estou maluca. Amém. Pode compartilhar. Ó, fique de costa para o ventilador, porque ele está batendo no microfone. Amém. Eu vou compartilhar aqui o versículo aqui de Marcos 10, 23, que fala assim. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Senhor Jesus. De fato, né, como a irmã falou, não devemos estar pensando aqui nas coisas aqui olhando para as coisas aqui da terra, mas devemos estar olhando para as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O Senhor todos os dias está nos olhando com o olhar dele de misericórdia, porque ele diz na palavra dele, né, que nós também devemos olhar para o autor e consumador de nossa fé, que é Jesus. Então, não sei como é que o Senhor está me olhando essa noite, mas o Senhor está sempre nos olhando. Nós devemos realmente estar também olhando para o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Maninha. Amém. Amém. Jesus é o nosso Senhor, né? Eu pude pegar aqui nessa palavra maravilhosa que Jússi deu, né? Ó Senhor Jesus, né? Se o nosso coração estiver no Senhor, o Senhor se mostrará forte em nosso lugar. Ó Senhor Jesus, essa palavra, né? Muito forte, porque nas nossas orações, às vezes nós dizemos: Senhor, o Senhor é a nossa primazia. A primazia que o Senhor é uma coisa muito importante, né, na vida de cada um cristão, né? Porque em tudo nós colocamos o Senhor à frente, né? E em tudo nós pedimos ao Senhor para que Ele vá, porque se Ele não for, nós também não podemos ir, né? E hoje eu olho assim, né, nessa situação que nós estamos passando, né, no Brasil, né, no mundo, né, que as pessoas elas estão carecendo, como Pedro, né? Quando Pedro falou ali para o Senhor, ele falou dele mesmo, mas ele não sabia, né, que ele ia passar pelaquela situação. O Senhor já sabia, mas ele não sabia. Mas o Senhor continuou perguntando a ele, né? Por que o Senhor continuou perguntando a ele? Não para que ele pudesse se entristecer, mas o Senhor ali, na palavra, ele estava preparando Pedro, porque Pedro ia ser um daqueles seguidores dele que ia dar a vida por ele. Ó Senhor Jesus! E hoje o Senhor, ele está também nos usando, trazendo as palavras. Ó Senhor Jesus, palavra de cada uma dessas irmãs maravilhosas, viu? O Senhor está falando através de cada uma de vocês para nos ensinar também, para que nós possamos estar ali aprendendo, não é isso? Para que nós possamos crescer a cada dia em vida,
né, nos afastar das coisas daqui deste mundo, ó Senhor Jesus, porque assim, né, assim eu recebi essa palavra. O Senhor, a cada dia, Ele está falando, Ele está preocupado conosco, Ele não quer nos perder, ó Senhor Jesus. Por isso Ele está levando cada uma de vocês aí, né, a comer e a passar para nós, nos dar essa palavra maravilhosa, né, para que nós possamos estar fortalecida em Cristo Jesus. Os profetas falando, né, ali, os irmãos, os apóstolos, eles vão falando, batendo na mesma tecla, porque é o Senhor quem está preocupado, né? Então, Ele está nos aperfeiçoando a cada dia, e nós temos que estar nessa palavra, fortemente no Espírito, nos afastar de tudo. Sabemos que nós temos que comer, que beber, que trabalhar, que tudo, mas temos que nos apegar à palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, andar e viver no Espírito. Ó Senhor Jesus, se caso até as madrugadas nós temos que pedir ao Senhor para que Ele possa nos acordar, para que nós esteja ali intercedendo, porque, minhas irmãs, a coisa está séria e vai piorar mais ainda. Porque, às vezes, as pessoas, elas olham assim como que é uma simples doença, mas não é uma simples doença. O Senhor deixou tudo escrito. O que Ele deixou escrito, nada passará. Então, nós que estamos no caminho dEle, fazendo a vontade dEle, nós temos que nos apegar mais. Ó Senhor Jesus, comer dessa porção, da porção de cada irmão. Ó, por isso Ele deixou, né? Deixou vocês, deixou as pessoas, né, fazendo a vontade dele, para que possa um ajudar o outro. Não é isso? Quantas pessoas aí estão carecendo de ajuda, de oração, né? Lá, porque às vezes a gente diz é uma simples doença, mas quem está lá entubado é que sabe o que está passando. Às vezes eu saio aqui na rua, tá ouvindo, e vejo as pessoas comentando, né? Porque algum familiar teve, né? Isso ou está. E aí eu vejo aqueles comentários ali das pessoas, porque eu sei que a coisa não é brincadeira, não. Então, nós temos que nos apegar ao Senhor, que sabemos que o inimigo, ele quer destruir a semelhança de Deus, mas Deus está ali, com a mão dele estendida para cada um de nós, e nós todos juntos vamos vencer. Nós cremos que nós venceremos, a nossa família, os nossos familiares e todos os irmãos. Por isso, temos que interceder, minhas irmãs. Temos que estar ali cessada na palavra, comendo e bebendo, porque Pedro passou pela experiência dele, está ouvindo? O jovem rico passou também, se entristeceu, porque ele não quis largar, não é isso? A riqueza material dele, porque, como eu comentei, essa semana a respeito disso, eu disse aquele jovem rico, ele tinha tudo, né? Mas ele, a única coisa que ele tinha que receber, que era, né, o reino, tá ouvindo, ser salvo, ele não quis, ele voltou entristecido. O Senhor, ele tocou ali no íntimo daquele homem para que ele se voltasse para o Senhor, mas ele não quis se voltar. Ó Senhor Jesus, eu pude receber, Júlio, essa palavra, tá ouvindo? Ela me ajudou muito e tem me ajudado. Cada palavra que vocês dizem aí está me ajudando mais e mais. Ó Senhor Jesus, e que o Senhor possa nos abençoar cada dia. Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Eu vi você tomando uma xícara aí de café, sei lá, de chá, Catioca. Agora é sua vez, pode largar a xícara. Amém, irmãs. Jesus é o Senhor, que palavra, né? Maravilhosa saber que o Senhor, Ele está olhando para nós, né? E que nós não estamos aqui só. Ele está cuidando de cada uma de nós. Então, aqui, meu compartilhar vai ser breve. Eu vou só deixar aqui um salmo, que tem tudo a ver com essa palavra. Salmo 119 diz assim: as tuas mãos me criaram e me tornaram. Dai-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Em tua misericórdia, acolhe teu servo, para que eu viva e obedeça a sua palavra. Abre meus olhos
para que veja as maravilhas que resultam de tua lei. Então, o olhar do Senhor, né, está sobre cada uma de nós. E como é que nós vamos estar com o olhar para o Senhor, né? O Senhor quer que a gente também esteja olhando para Ele. Quando nós estamos tendo essa intimidade com o Senhor, nós estamos olhando para o Senhor, né? Quando nós estamos na presença dEle, nós estamos com o olhar para Ele, né? Quando nós obedecemos a sua palavra, nós estamos olhando para Ele, né? Quando nós estamos seguindo o falar profético, nós estamos olhando para o Senhor. Quando nós obedecemos os profetas, que o profeta fala, né? Nós estamos olhando para o Senhor. Então, isso é algo muito rico, né? O Senhor mostrou para nós essa noite os olhares que Ele tem para nós. E Ele também quer que a gente olhe para Ele assim como Ele olha para nós, né? Ó Senhor Jesus. Então, desfrutar da palavra de Deus, se aprofundar na palavra profética, é olhar para Deus, né? Então, quando a gente desfruta, a gente se fortalece e nós temos o olhar do Senhor Jesus que nos ergue, como foi falado, né? O Senhor quer que a gente tenha esse olhar para cima, porque quando a gente olha para as coisas aqui terrenas, né? Ó Senhor Jesus, a gente não desfruta da presença de Deus, a gente não expressa ao Senhor, né? Então o Senhor quer que a gente tenha esse olhar de águia, né? Esse olhar para aquele autor e consumador da vossa fé, né? Jesus Cristo, né? Ó Senhor Jesus, esse é o caminho da bênção. Esse salmo aqui que eu li é um salmo maravilhoso, depois as irmãs leiam, é o Salmo 119, que fala a excelência da palavra de Deus. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém, Catioca. Jó, cadê Jó de São Francisco do Conde? Oi, lindas! Rapaz, eu já fui pega pelo olhar do Senhor, assim eu liguei o negócio aqui. Eu disse, o olhar do Senhor já foi para mim, você já começando na primeira frase. Eu digo, mas Senhor, não dá para ligar a câmera agora. Ele deu, o olhar do Senhor não está nos olhos. O olhar do Senhor para você hoje está nos ouvidos. Ele já começou me olhando assim. Eu louvo ao Senhor por essa palavra, porque todo esse falar hoje do olhar está em mim um sentimento assim, sabe? De uma experiência que uma pessoa mandou um áudio para mim, tem acho que uns três semanas, e eu não entendi esse olhar aí que o Senhor hoje explicou para mim. A pessoa mandou um áudio dizendo bem assim, nem eu sabia. Eu agradeço ao Senhor, história dessa pessoa, mas eu não lembrava. E ela disse, eu agradeço ao Senhor, porque eu nunca esqueço o seu olhar. Ó, ela dizendo que era o meu olhar, mas na verdade, como essa palavra veio, não é o meu olhar. Ela disse, o seu olhar diante do meu sofrimento, quando você me disse aquelas palavras. Nem foi o meu olhar e nem foram as minhas palavras. Diante de tudo que Deus falou, eu pude entender. Quando ele disse para Pedro, ele falou, o olhar não é esse olhar, sabe? Fixo que eu tomei hoje para mim. Ele disse para Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro não prestou atenção. Ele virou, né? Não sei se as irmãs com os filhos que a gente fala assim, Jó? Amém. Amém. Aqui parou. Foi, aqui para mim travou também, mas continue, voltou. E aí, quando você já reparou quando alguém fala com você e você pensa que você está perto daquela pessoa, está todo mundo ouvindo o que você está falando, mas não está ouvindo? Eu senti hoje esse falar de Jesus para Pedro. E quando Jesus, né, hoje eu tive essa experiência, o irmão ligou e passou a situação de uma pessoa para visitar. E ter ouvido, na minha experiência, o olhar do Senhor para mim é quando o Senhor fala para mim e eu faço de conta que não é comigo. E quando a gente ouve o falar do Senhor, quando a gente
ter esse olhar, não é esse olhar físico, é essa experiência que cada irmã já compartilhou. É você reagir ao falar do Senhor. Então, quando Deus te manda ir ver alguém ou cuidar de alguém, eu me senti como Pedro se você não for. Graças ao Senhor, a irmã pôde ir. E o Senhor pôde resolver. Entende assim? Pode ter essa comunhão do olhar dele. Mas o meu olhar, o seu olhar, é ir aonde o Senhor te enviar. Porque eu me vi assim, se Pedro negou o Senhor, e se negar para mim, entende? É quando a mesma coisa eu digo para o Senhor, eu estou te ouvindo, sabe? Eu estou te vendo o seu olhar. Mentira, se o Senhor fala para mim eu não reajo, eu estou fazendo que nem Pedro. Eu também estou negando. E o mais importante para mim, hoje com essa palavra, é que as pessoas, quando você vai olhar as pessoas, não é olhar só ver a condição física delas, é levar junto com o que o Senhor te dá para ouvir. O Senhor é quem vai falar por você. Então, quando aquela pessoa falou aquilo, eu entendi. Quando você está próximo ao Senhor, quando você está em comunhão, né? Quando você está no Espírito, você consegue transmitir o que Deus quer que você transmita. Eu lembrei de uma passagem para finalizar, que ele, quando veio pregar o Evangelho do Reino, ele disse que no caminho se ouviu as multidões, né? Sofrendo, mas um irmão tocou uma palavra que eu ganhei muito. Ele disse: o Senhor não parou para ver o sofrimento das pessoas, não. O Senhor se dirigiu aos discípulos. Então, o Senhor, ele se dirigiu hoje a cada uma de nós, para a gente perceber, né, que nós somos esses canais. Eu louvo ao Senhor por essa palavra, Simone. O Senhor Jesus continua te abençoando, te suprindo o seu espírito, porque o Senhor, ele quer olhar para nós. Mas esse olhar é como estamos reagindo hoje ao olhar, ao falar de Deus, em cada aspecto que o Senhor mencionou nessa noite. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Rutinha. Amém. Jesus é o Senhor. Dona Simone, realmente, minha amiga e irmã Simone, realmente o olhar do Senhor, ele é um olhar meigo, né? Ele é um olhar, assim, maravilhoso, cheio de misericórdia, mas eu preciso ver, né? Em que estágio eu estou, para eu poder perceber, né? Quando o olhar do Senhor vem até mim. Ó Senhor Jesus. E quando o olhar do Senhor vem a nós, é necessário causar uma reação. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né? E a irmã também falou sobre o arrependimento, né? O pedir o perdão, né? Falou sobre o perdão. Senhor Jesus. Ó Senhor, o perdão, ele é um dom supremo de Deus. O perdão, ele é algo assim maravilhoso diante do olhar do Senhor, né? Porque o perdão é um reconhecimento de que nós somos, o que é que eu sou, né? O que é que eu sou? O que é que eu sou para eu poder olhar para as irmãs com um olhar indiferente, com um olhar de desprezo, com um olhar como que eu, né? Como que elas não existissem para mim. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa realmente a cada dia nos causar uma reação, né? Porque o Senhor, na verdade, ele já nos deu tudo, né? O Senhor, ele olhou para Pedro, né? Pedro falou algo ali, o Senhor olhou para Pedro, né? Nós hoje temos o invocar o nome do Senhor. Tem uma passagem que diz assim, ó, que aquele que te guarda não dorme. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãs, isso aí quer dizer o quê? Que o Senhor está constantemente com os olhos dele sobre nós. Oh, Senhor, isso é muito maravilhoso, irmãs. Isso é maravilhoso para nós. Como eu preciso abrir os olhos do meu coração, da minha mente, de todo o meu ser, da minha consciência, né? Nós temos uma consciência, né? E nós sabemos realmente quando nós fazemos algo que não agrada ao Senhor. Quando nós fazemos algo que os olhos do Senhor não estão ali conosco, mas ele vem até nós. É tanto que nos constrange, né? A gente sente aquele constrangimento. Você falou isso, não era para você ter falo agora. Por que você não calou?
nós sentimos o Senhor conversar conosco, falar conosco, né? Eu tiro aqui, por minha experiência, aqui dentro de casa, sozinha, eu não tenho criança, eu não tenho cachorro, eu não tenho gato, né? Assim, eu converso muito com minhas plantas. Tem vezes que eu estou arrancando os matinhos, botando as terrinhas pretas, mudando de caco, mudo daqui, mudo dali, e fico conversando com elas, né? Então, o Senhor, ele está todo o tempo ali, ó, querendo nos ouvir, o Senhor está nos socorrendo, nós temos clamado ao Senhor em tudo que temos vivido, e nós temos visto resposta, né? Se o Senhor fosse algo que não tivesse reações conosco, no que nós pedimos em oração, nós não viríamos a resposta de orações. E nós vemos, Senhor Jesus, que possamos estar, irmãs, amigas e irmãs, que possamos estar atentas ao olhar do Senhor para com cada uma de nós. O Senhor, ele conhece as nossas lutas, mas o Senhor, ele quer que nós paremos mais diante do olhar dele. Oh, Senhor Jesus, eu sei que é difícil, irmãs, uma sozinha, conseguir vencer isso, mas nós não estamos sozinhas. Nós temos uma família, nós temos a igreja, o Senhor nos fez família. Senhor Jesus, graças ao Senhor por essa palavra de hoje, maravilhosa. Mais um degrau para nós subirmos, né? Mais um estágio para mudarmos o nosso estado. Senhor Jesus, amém. Amém. Minha sogra. Cadê minha sogra? Eu estou vendo a cadeira ali vazia. Ó, só falta compartilhar minha sogra, porque já são 8h36, né? Tem a palavra de Pedro Dong, agora 9 horas. E Elisângela. Elisângela, você vai compartilhar? Dá um alô aí, sim ou não? Não, minha amada. Não? Pronto. Não, amém. eu estou ouvindo, só aprendendo com vocês. Amém. Pronto, então minha sogra. Sua vez, minha sogra. Amém, né? Amém, pelo falar de hoje. Esse falar enriquecedor, que enriquece todas nós. Senhor Jesus, falar maravilhoso. Gostei mesmo, foi dos olhares, né? E o nosso Deus fica olhando para a gente, nosso Senhor, né? Olha para a gente, cada um olhar. Mas um olhar maravilhoso que o Senhor olha para a gente, que mais me chamou a atenção, é aquele olhar de misericórdia. Porque todas nós sempre pedimos isso, que o Senhor olhe para a gente com olhar de misericórdia. Como é enriquecedor a gente ouvir a palavra de Deus, né? E ter essa orientação pelas irmãs. Porque eu estou ali sentada, mas eu estou ouvindo cada compartilhar. Cada compartilhar das irmãs enriquece a gente, sabe? Então, foi maravilhoso falar de hoje, irmã Júcia. Gostei muito do falar de hoje. Em saber que nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele Deus que a gente serve, que a gente confia nele, e ele está com os olhares para a gente, né? De cada uma maneira, ele está olhando para a gente, cada dia. É maravilhoso a gente saber disso, viu, minha irmã? Glória ao Senhor, porque esse olhar do Senhor, cada dia enriquece a gente mais e mais. Que ele continue olhando para a gente, com todos esses olhares. Não gravei, não. Eu anotei aqui mais, foi o versículo. Mas hoje eu não estou muito indisposta, eu estou indisposta hoje, toda hora eu estou indo para o banheiro. Aí, Gabriel. Aí eu não estou muito bem, não. Mas ouvi tudo. E amei a palavra de hoje amei mesmo. Do princípio ao fim. Que Deus ilumine cada dia nós, que Deus continue nos dando direito a ouvir e a compartilhar, e guardar a palavra de Deus num bom depósito. Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, como Mara pode compartilhar, Mara vai para encerrar aqui a reunião. Jússi, você falou comigo? Falei, para você orar para finalizar a reunião.
Amém. Amém. Senhor Jesus, Senhor, queremos te agradecer por essa palavra. Senhor Jesus, mas que ela não fique só numa boa palavra, que possa ser a nossa experiência, que possa ser o nosso viver, que nós possamos colocar em prática tudo que nós ouvimos. Ó, Senhor Jesus, muito obrigada pela luz que o Senhor deu para a irmã Simone, Senhor, onde ela trouxe luz para nós também. Senhor, e que a nossa vida, Senhor, seja uma vida não de ficar olhando com julgamento, mas olhar com amor, esse amor que o Senhor olha para nós. Senhor, e perdoa os nossos maus olhares, os nossos maus pensamentos. Senhor Jesus, muito obrigada. Obrigada por cada uma das irmãs que estão aqui, que participaram, que compartilharam. Muito obrigada. E também, Senhor Deus, seja com a palavra que nós vamos ouvir daqui a pouco, com o irmão Pedro. Muito obrigada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar como sugestão para as irmãs, para complementar essa palavra, 2 hinos. O hino do 288, Teus Olhos, muito rico, combina demais com o que foi falado, e uma música de Sérgio Lopes, que é... Oh, meu Deus, não me fuja da cabeça não, Senhor. É a música do homem que está na cruz. Eu esqueci o nome da música, fugiu da minha cabeça, era para ter anotado. Mas eu vou colocar eu vou mandar no Zap, e aí vocês mandam para os convidados que já saíram da reunião ou que eu não tenho um contato. Esses 2 hinos, eu vou colocar, vou ver o nome, porque eu esqueci agora o nome, que é do ladrão que estava na cruz, uma música de Sérgio Lopes, que mostra o olhar do Senhor. Ele reconhece o olhar do Senhor, e esse hino é muito rico, é muito lindo. Esses 2 hinos eu deixo de sugestão. Eu vou colocar no grupo das amigas e irmãs, para vocês desfrutarem. Eu gostei muito, a reunião conseguiu ir dentro do tempo, estou muito feliz, demais. 8h42, aí vamos poder nos organizar para ouvir a palavra de Pedro, estou muito feliz. Quinta-feira que vem, a nossa amada irmã Cachoca, que vai compartilhar para a gente. Vamos orar por ela, que o Senhor possa guardá-la, supri-la, né, iluminá-la, para que ela possa trazer uma palavra maravilhosa para nós. Irmãs, amo vocês. Um beijo. Como diz Ruth, vamos avançando nesse estágio, né, para a gente chegar lá. Amém, irmã Conceição. Amém, eu vou desligar aqui a gravação para a gente Oi, tirar linda! foto.